Escreve as coordenadas de um vetor perpendicular ao vetor u com norma 10. Bom, procuramos então neste exercício um vetor, que vamos chamar vetor v, ok? Um vetor v que tem de verificar aqui duas condições. O vetor v é perpendicular ao vetor u e também a norma do vetor v é igual a 10, ok? Portanto, norma de v tem de ser igual a 10. Vamos começar aqui pelo facto do vetor v ser perpendicular ao vetor u. É muito fácil, quando temos as coordenadas de um vetor, encontrar um outro vetor que seja perpendicular a ele. Eu vou já colocar aqui a resposta e depois explico melhor o porquê, ok? Portanto, para encontrar as coordenadas de um vetor perpendicular a este vetor u, basta trocar as coordenadas dele, portanto, coloco aqui 5 e aqui menos 6, e depois trocar o sinal de apenas uma delas. Apenas uma, ok? Posso escolher. Posso trocar o sinal desta coordenada ou desta. Se eu trocar aqui desta, coloco aqui um mais e já está. Já tenho um vetor perpendicular ao vetor u. Okay? Também poderia trocar o sinal desta e ficava menos 5, menos 6. Também é perpendicular ao vetor u. Portanto, não, como podem ver, não há uma resposta única. Há muitos outros, há infinitos vetores que são perpendiculares àquele que eu podia encontrar. Mas esta estratégia de trocarmos as coordenadas e trocarmos o sinal de apenas uma delas é muito útil para quando precisamos de obter um vetor, de escrever um vetor perpendicular a um que é já conhecido, ok? Bom, e agora vou explicar melhor o porquê, e reparem que eu ainda não chamei a este vetor v, e vou explicar também já daqui a pouco o porquê, ok? Bom, reparem, para entenderem um pouco melhor porque é que resulta esta troca de coordenadas e de sinal, para ele ser perpendicular, vamos imaginar aqui dois vetores um pouco mais genéricos, tentando ser um pouco mais teórico. Vou considerar aqui um vetor i de coordenadas AB e vou considerar um vetor j naquelas circunstâncias que eu apliquei aqui, ou seja, para verificarem que eles realmente são perpendiculares. Vamos então trocar as coordenadas do i, portanto era AB, vou colocar BA, para estar nas circunstâncias que exemplifiquei em cima, mas falta ainda uma coisa, que é trocar o sinal de uma delas. Tanto posso trocar o sinal de uma do J como do I. Posso trocar o sinal, por exemplo, aqui deste A. Fica menos A. Bom, eu desta forma estou nas circunstâncias que eu apliquei há pouco. Troquei as coordenadas do vetor e troquei posteriormente o sinal de uma delas. Bom, vamos verificar, porque nós aqui estamos a falar no caso geral, que isto realmente traduz uma situação em que os dois vetores são perpendiculares. Vou fazer então o produto escalar, a ver se dá 0, ok? Nós sabemos que eles são perpendiculares se o produto escalar der 0. O produto escalar de I com J, que será igual a menos A, B, produto escalar BA, reparem que vai dar sempre 0. Fica menos A vezes B, mais B vezes A, menos A vezes B, mais AB, menos AB mais AB dá 0. Portanto, sempre que temos vetores nestas circunstâncias, nós temos a certeza que eles são perpendiculares e, portanto, podemos utilizar este resultado para, em termos práticos, nos ajudar a encontrar mais rapidamente vetores, coordenadas de vetores perpendiculares a outros que já são dados, ok? Bom, agora vamos continuar a resolver o exercício, uma vez que já encontramos um vetor que é perpendicular àquele, mas eu ainda não disse que este era o vetor v. Não disse nem vou dizer. Porquê? Porque, se assim fosse, este vetor não tem norma 10, como é necessário ter. Porque, reparem, basta fazer aqui a norma muito rapidamente, norma de 5, só com muita sorte, não é? Se eu tivesse sorte, dava aqui já a norma 10 e estava o problema resolvido, mas não é o caso. Raiz de, ora, 25, 61, não é? Raiz de 61 não dá 10. Por isso é que eu não disse que aquele era um vetor v. Podemos optar então pelo seguinte, em vez de eu encontrar um vetor que seja perpendicular àquele vetor u, eu vou encontrar uma família de vetores, não apenas um, mas uma família de vetores que serão todos dessa família perpendiculares ao vetor u. Basta considerar o seguinte, basta considerar o vetor v não 5, 6, mas k vezes 5, 6, sendo este k um número real. Reparem o que é que acontece se eu multiplicar um vetor por um número real. Eu não lhe estou a alterar a direção. Quando eu multiplico um vetor por um número real, eu estou a alterar o tamanho do vetor. E também posso alterar o sentido, se o k for positivo ou negativo, vai dar sentidos diferentes. Mas o que eu altero é o tamanho, não é? Altero o tamanho do vetor. Se o k for, por exemplo, 2, passa para o dobro. Mas ele mantém a direção. Então quer dizer que todos os vetores desta família, qualquer vetor do tipo 5k, 6k, é sempre perpendicular àquele u.
Bom, porque é que é interessante considerarmos uma família? Porque eu agora vou encontrar este k, obrigando a que a norma seja 10, e vou descobrir desta família qual é aquele que tem norma 10, ok? Portanto, quando temos estas duas condições, nós podemos optar por encontrar primeiro um vetor perpendicular ao vetor u, como eu aqui fiz. Depois consideramos que o vetor v é um vetor dessa família, multiplicando o vetor por um k. E agora vamos obrigar a que este vetor, que no fundo não é um vetor, é uma família de vetores, tenha norma 10. Como é que fazemos isso? Resolvemos esta equação. Reparem, fica raiz, vou fazer aqui a norma de v. v é 5k, 6k, fica 5k ao quadrado mais 6k ao quadrado igual a 10. Estou a aplicar aqui a norma, ok? Bom, agora temos aqui uma regra das potências. Não se esqueçam que a vezes b elevado a n é a elevado a n vezes b elevado a n. Vou aplicar aqui. Fica então raiz de 5 ao quadrado, que dá 25k ao quadrado, mais 6 ao quadrado, que dá 36k ao quadrado, igual a 10. E agora fazemos as contas aqui dentro da raiz. 25k ao quadrado mais 36k ao quadrado dá 61k ao quadrado, igual a 10, ok? Agora vou apagar esta forma das potências e vamos retirar a raiz. Como é que nós poderemos tirar esta raiz? Vamos elevar tudo ao quadrado, ok? Vamos aqui elevar tudo ao quadrado, portanto, raiz de 61k ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Este quadrado agora corta com a raiz e ficamos com 61k ao quadrado igual a 100, ok? O 61 agora passa a dividir. Fica k ao quadrado igual a 100 a dividir por 61. E agora, para descobrir o k, vamos aplicar a raiz, não é? Mais ou menos raiz de 100 a dividir por 61. E agora aplicamos a raiz ao numerador e denominador. E ficamos com k igual a mais ou menos 10, que é a raiz de 100 dá 10, sobre raiz de 61. Uma vez que o 61 é um número primo, não dá para simplificar, vamos racionalizar e tirar a raiz aqui do denominador. Fica então k igual a 10 raiz de 61 a dividir por 61. Multipliquei por raiz de 61 no numerador e denominador, então ficou 10 raiz de 61. No denominador ficou raiz de 61 vezes raiz de 61, que dá raiz de 61 ao quadrado, corta o quadrado com a raiz e fica 61, ok? Ou k igual a 10 menos 10 raiz de 61 sobre 61. Bom, como podemos averiguar, obtivemos aqui duas soluções, porque realmente também faz sentido. Reparem, vou até tentar dar aqui uma abordagem mais gráfica. Temos aqui o vetor u. Temos o vetor u, quer dizer que o vetor v será um vetor perpendicular com norma 10. Ou seja, poderíamos ter aqui o vetor v perpendicular, a fazer 90 graus, em que a norma de v era 10, ou então poderia estar para este lado, ok? O vetor v poderia também ser este, portanto pode ser positivo ou negativo, estamos a trocar aqui o sentido do vetor v, ok? Portanto, dando apenas uma resposta, que é o que precisamos, substituímos aqui o k por um destes valores, ou 10 raiz de 61 sobre 61, ou menos 10 raiz de 61 sobre 61. Ok? Posso optar por ficar aqui com o positivo, fica 5 vezes 10 raiz de 61 sobre 61, 6 vezes 10 raiz de 61 sobre 61. Ok? Que agora, simplificando, e vou apagar e simplificar mesmo aqui, para não estar a complicar muito, ok? Portanto, podemos multiplicar este 5 com este 10, dá 50. Então aqui vai ficar 50 raiz de 61 sobre 61. Fica então aqui 50 raiz de 61 sobre 61. E aqui vou fazer algo idêntico. Vou multiplicar aquele 6 com o 10 e vai ficar 60 raiz de 61 sobre 61. Ok? 60 raiz 60 raiz de 61 sobre 61. Ok? E esta é então a resposta ao problema. Este é um vetor perpendicular ao vetor u e que tem norma 10. Ok? Eu vou só salientar ainda mais a resposta. Portanto, este era o vetor pedido
seria então este aqui, ok? Este será o vetor que nos estão a pedir ali no enunciado, um vetor que é perpendicular ao vetor u e que tem norma 10. Vamos relembrar que este vetor foi selecionado desta família de vetores aqui, ok? 5K, 6K. Fomos obrigar a que a norma fosse 10 e obtivemos o K que faz com que isso acontecesse. Tínhamos aqui um outro K que também poderia ser resposta, mas neste caso optamos por um deles, ok?